a paz do Senhor. Eu sou a missionária Joelma, faço parte do projeto Campos Brancos e atualmente eu estou no Marajó. Já tinha passado aqui no ano de 2017, após findar o curso no projeto, e vim passar 2 meses no Cumucuru, um riozinho à frente de Portel, e eu simplesmente amei os ribeirinhos, e o Senhor me trouxe para cá novamente. Após ter passado esses 2 meses, eu fui para o Piauí, passei 2 anos lá, mas não saiu do meu coração o amor pelos ribeirinhos, né? O Senhor tinha colocado no meu coração esse amor. Quando eu era criança, eu vi o testemunho de uma missionária chamada Mara, que ela foi para a África e ela me contou a história de muitas crianças que ela trabalhava com eles, que ela desenvolvia ações sociais. E quando eu vi ela contar esse testemunho, mesmo eu sendo uma criança, eu fiz uma oração na cadeira onde eu estava sentada e eu falei: Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero cuidar de pessoas, eu quero ajudar pessoas, eu quero fazer a obra missionária. E mal sabia eu que Deus, Ele atendia a oração das crianças. E Ele atendeu aquela minha oração. Então, ao ir ficando mais velha, essa chama foi ardendo em meu coração, foi ardendo de forma que o meu maior desejo era poder ajudar alguém, era poder de alguma forma estar abraçando alguém, estar levando para alguém uma palavra de conforto quando ele precisasse, estar consolando corações e principalmente à luz da palavra de Deus. Porque eu fui criada nesses princípios, então eu queria mostrar para os outros que a palavra de Deus ela é verdadeira e que ela pode mudar a vida de alguém. Então, ao ouvir esse testemunho, eu fiz essa oração. E o Senhor, Ele atendeu a minha oração de forma que não precisou um profeta falar para mim, que não precisou eu ter uma revelação, mas eu senti o Senhor falar ao meu coração que era isso que Ele queria para mim, que Ele queria que eu fizesse missões, que eu estivesse integrada totalmente no reino dEle, que eu fizesse a vontade dEle. E eu comecei a orar ao Senhor para Ele me direcionar, porque eu não via possibilidade de fazer missão, sendo que eu era uma menina do interior, que eu não tinha condições financeiras. E quando eu fui falar para o meu pastor, ele até mesmo falou que achava que era se precipitar, porque eu era muito nova, porque eu não tinha experiência. Então, muitas pessoas, na verdade a maioria das pessoas, não acreditaram no meu chamado. Mas apareceu alguém, que foi a diretora do projeto Campos Brancos, missionária Kellen Gaspar, que ela esteve acreditando no meu chamado e ela me trouxe para o projeto. Então, aos 18 anos de idade, eu fui para o projeto Campos Brancos, fiz o curso e foi quando terminei o curso, em 2017, que eu vim para o Marajó tirar as férias de uma missionária. E eu vi um povo tão carente que eu pude me lembrar daquilo que a missionária Mara havia falado, né? Pessoas que necessitavam de alguém que estivesse presente, que ajudasse, que apoiasse. Eu vi ali pessoas que iam para o culto remando à noite no escuro, na época não tinha energia. Hoje está sendo desenvolvida a questão da placa solar para alguns lugares já. Essa comunidade onde eu fui ainda não tem. E eu pude ver assim o amor daquelas crianças, daquelas pessoas por Jesus, porque não tinha energia, porque iam a remo, às vezes não tinham motor rabeta para ir, mas eles estavam lá no culto adorando a Deus. Enquanto isso, eu via na minha cidade pessoas que tinham carros, pessoas que moravam perto da congregação, que tinham energia solar, que tinham comido, que tinham alimento de sobra em casa, que não faziam nenhuma questão de estar na igreja adorando ao Senhor e reconhecendo os seus feitos. Uma certa vez, eu perguntei depois do culto, o Espírito me impeliu a perguntar se aquelas crianças que estavam lá, se elas já tinham jantado. E algumas falaram para mim que não tinha nem almoçado, que não tinha comido nada o dia inteiro, mas elas estavam lá para adorar a Deus. Então isso me fez amar ainda mais esse povo de uma forma que eu não sei nem explicar o tamanho do amor que existe em meu coração. Eu só quero de alguma forma poder ajudar eles mais e mais. E eu fui para o Piauí, passei 2 anos lá, eu amei o povo, mas o Senhor me trouxe de volta para cá no ano passado. Estive passando 1 ano na base do Gurijuba, aqui próximo, e agora eu estou no mesmo rio, né, Rio Piarim, só que na base do Mangueira. O Senhor me trouxe para cá e eu louvo a Deus por todos os feitos que Ele fez na minha vida. Eu louvo a Deus porque Ele falou para mim que Ele estaria mudando a minha história, que Ele estaria fazendo da minha história diferente. E Deus falou para mim que Ele ia me dar um companheiro que estaria ao meu lado, que me ajudaria. E eu orava ao Senhor e eu pedia alguém, porque às vezes quando a gente está com uma companheira, a gente acostuma e aí ela vai embora. E a gente ia mudar de lugar e é para outra e dizer: Senhor, sempre eu retorno a ficar sozinha, sempre eu volto a ficar sozinha.
Então me dá alguém que esteja ao meu lado continuamente, independente de eu mudar de lugar, de eu ir para outra base, mas eu quero alguém que esteja ao meu lado continuamente. E o Senhor, Ele me apresentou essa pessoa, trazendo para perto de mim o que hoje é o meu marido, né? E eu louvo a Deus pela vida dele, a vida do Sandro Araújo, meu esposo. E nesse ano de 2021, o Senhor, Ele fez grandes coisas na nossa vida. Foi o ano que a gente começou a ter um relacionamento, a gente começou a namorar, a gente noivou e a gente casou. E Deus tinha falado para mim que realmente ia ser algo que ia ser muito rápido, que pessoas não iriam entender. E a princípio era algo que eu não queria. Quando ele conversou comigo, eu falei, não quero, não é a pessoa que eu vejo para mim, para estar ao meu lado. E ele falou assim, mas vamos orar, me dá uma oportunidade para orar. E ele começou a orar, e ele falou, ore junto comigo e tal. E a gente começou a orar, e na verdade ele orava mais e eu orava por outras coisas. Até que eu fui começando a orar, Senhor, me mostre, porque o rapaz está interessado e eu preciso saber se é para mim, sou eu a pessoa que vou ficar ao lado dele ou não. E eu preciso ter uma resposta para ele. E eu comecei a orar e a pedir ao Senhor, e um certo dia o Senhor me dá um sonho, que eu sempre gosto de contar porque para mim isso foi a prova de que eu estaria realmente ao lado dele. Eu estava em um lugar como se fosse uma escola, mas não uma escola secular, uma escola de missões, e um homem me entregava um anel. E ele saía, e eu olhava para ele, ele estava sentado do meu lado, e eu dizia assim, eu vou lá agradecer a esse homem por ele ter me dado esse anel. E eu saía para o encontro daquele homem e eu falava assim, olha, obrigado por este anel que o Senhor me deu. Ele falou, esse anel é para você, guarde ele. E eu falei, tá bom. Quando eu voltei, que eu me sentei novamente ao lado dele, eu coloquei esse anel na minha mão, era um anel que tinha uma pedrinha. E quando eu coloquei a minha mão e eu fiz assim, ele colocou a mão dele sobre a minha. E quando ele colocou a mão dele sobre a minha, o anel pegava o meu dedo e o dele. O anel cresceu e juntou os nossos dois dedos. Então eu entendi que o Senhor queria realmente que essa união se concretizasse. Mas por que tu achava que não era ele? Eu olhava e eu não via algo que me chamasse a atenção, entendeu? Principalmente porque eu desde criança assim, eu fui envolvida nessa coisa e tal de igreja, de obra, de missões, e eu não sabia se ele estaria disposto a fazer a mesma coisa, porque em campo missionário a gente se alegra, a gente conversa, a gente faz novos amigos, mas a gente também chora, e muito, porque é uma obra que é árdua. É difícil, né? Você tem que cada dia carregar a sua cruz, independente das situações, dos que as pessoas falam. Se você está triste, mas você não vai chegar na casa de alguém triste e passar essa tristeza para ele. Você vai demonstrar Jesus, você vai demonstrar a solução para os problemas dele. Então eu não sabia se ele estaria disposto a fazer a mesma coisa. Isso era algo que me intrigava, porque eu falei para ele, eu sempre tive medo de estar com alguém que venha sufocar aquilo que eu mais amo fazer. Tu sonhava com alguém dentro da missão? Justamente. Ou da igreja, que seguisse a igreja? Justamente, alguém que tivesse assim integrado, né, dentro, assim, que amasse a mesma coisa que eu amo fazer. Então eu tinha esse medo de, na hora, ele dizer assim, não é isso que eu quero para a minha vida. E para mim, se você tirar isso de mim, seria melhor que você tirasse a minha vida, porque é o que eu mais amo fazer, é onde eu me encontrei. Olá, sou Sandro, missionário Sandro. Estamos eu e minha esposa na obra missionária, servindo pelo Campos Brancos. E só tenho a agradecer a Deus, ela acabou de falar, pelo privilégio que o Senhor nos deu de hoje estar caminhando junto, fazendo a obra missionária junto. Ela tem toda a razão e de pensar, na linha de pensamento dela eu concordo, porque antigamente eu não tinha também esse desejo, essa visão, né? O desejo era de seguir outros caminhos, uma profissão, um emprego, mas o Senhor fez nascer dentro do meu coração, depois de algumas decepções na vida, assim, com relação a certas coisas que aconteceram, né, sobre o meu povo aqui no Marajó, mas não vem ao caso, e o Senhor me fez nascer dentro de mim um desejo, uma vontade insaciável pela obra e pelas pessoas em evangelizar. E hoje eu me sinto muito feliz por estar integrando a obra missionária junto com a minha esposa. Teve o privilégio de ir até o estado onde ela mora, mas lhe confesso, nunca o Marajó saiu dentro de mim, porque aqui é o paraíso. Amamos o Marajó, amo essa terra que o Senhor colocou nós aqui. E tudo caminhou, tudo deu certo, a família foi bem aceito e o Senhor só provou
aquilo que existia dentro do meu coração, que era caminhar ao lado dela, que logo no início parecia algo meio longe da realidade. E hoje nós estamos casados, estamos fazendo a obra, e eu creio que o Senhor irá nos abençoar grandemente nessa obra aí. Estamos aqui de passagem no Marajó, não sei daqui para onde o Senhor irá levar nós. Estamos aí à disposição do reino. E muita felicidade para o Senhor ter ouvido a minha oração e nos unido. Então tudo aconteceu assim, ela chegou, fez amizade com a minha irmã, né? E nesse tempo eu estava vivendo um período muito solitário, né? Aqui. E ela chegou e o que eu achei mais lindo nela foi a determinação, como eu falei, de ter vindo, né, para cá e querer ficar aqui neste lugar. E eu vi nela uma mulher que eu nunca tinha visto em outra assim. Eu olhei assim para ela e disse assim, meu Deus, essa mulher eu quero para mim caminhar ao lado dela, que eu vejo coragem nela, entendeu? Ela tem é diferente, muito diferente, só que o detalhe para chegar assim junto, que foi o problema, que muito medo de levar um não, aquele receio assim de dizer assim, ei, que é isso, me respeite, eu não estou para isso aqui, até porque eu sei que o trabalho dela exige isso, de não se envolver com ninguém da comunidade, né? Mas eu acreditei, eu falei, Deus, eu quero essa mulher. Aí eu comecei a orar e o Senhor... Tu orava para ficar com ela? Orei para ficar com ela, orei muito. Tu não chegasse primeiro assim? Não cheguei de primeiro, esperei uma oportunidade certa. Aí quando foi um dia, teve um culto na base de lá, onde elas estavam, né, administrando, na base do Gurijuba. Aí nessa noite eu falei, Senhor, é hoje, para tudo ou nada. Já era evangélico? Sim, evangélico já. Aí fomos lá num culto, eu fui tocar, aí quando a gente veio, aí a minha irmã convidou ela para vir para outro rio lá onde a gente mora. Aí nessa noite eu cheguei com ela, só que eu fui muito, devido ao meu nervosismo, assim, eu exagerei um pouco na dose. Já comecei assim, a falar assim, falei para ela que eu queria namorar com ela. Então isso aí ela ignorou, aí depois eu falei, tá, para pedir desculpa e tal, não, desculpa e tal, porque não era para ter sido assim, eu me adiantei demais e tal. E ela, tipo assim, não deu ibope, não ligou. E eu fiquei assim, ponto de desistir, assim. Tanto é que depois ela chegou e falou, não, bora parar com isso, não dá certo, fica na sua, não quero me envolver. Mas eu não desisti, continuei orando e o Senhor, Ele confirmou o sonho que realizou. Tu achava que tu era um prêmio para ele naquele momento? Eu pensava assim em outras coisas, tipo, meu Deus, esse cara chegou de primeira, assim, já quero namorar contigo. Que isso, gente, por favor. Então eu pensava assim, sem noção, tem condição. Mas chegasse a falar isso para ele? Assim, ela chegou para mim se afastar. Foi? Não quero aproximação, Foi. se afaste. Quando esse dia eu vou ter arrasado. Cheguei em casa, olhei e digo, meu Deus, acho que não vai dar não, cara. Mas eu sempre assim teve aquela fé dentro de mim, que era possível, né? Era possível. E depois disso o Senhor foi só confirmando, tanto mostrou para ela, né, no sonho. E eu vi depois já um carinho dela por mim, ela começou a se interessar. E eu não pensei duas vezes e corri atrás e... Mas ficasse com medo de aceitar, assim, não, porque tu chegasse a impor condições para ele se aproximar de ti? Assim, eu falei pra ele assim, não chega muito perto, quando der a gente conversa e tal. Não fique mandando recado, não fique vindo muito na base. Foi coisas que a gente tinha conversado porque o meu trabalho, assim, ele impõe essas condições, né? Até porque as pessoas visam muito, então essas condições que eu impus para ele e também termos emocionais com relação a, olha, se você realmente quer algo sério, então saiba o que você está pensando, onde você está pisando, o que você realmente quer, porque a minha vida é essa, eu te conheci assim, você me conheceu assim, então eu não vou mudar de quem eu sou, eu vou continuar sendo missionário, foi isso que Deus me chamou para ser, então as condições foram essas, entendeu? Se você quer estar comigo do jeito que eu sou. Não, quando eu vi essas palavras dela, eu concordei com tudo e aceitei, né? Não. Falei, isso que eu quero, eu vou e pronto. Deus, seja o que Deus quiser, eu vou fazer a obra, eu vou encarar onde for preciso, a gente vai, Senhor. Eu sempre falei isso para Deus, por amor. O amor por Deus, com certeza. Inclusive nas minhas orações eu sempre dizia assim, Senhor, eu quero um marido, eu não impunho assim essa questão de, eu quero que ele seja branco, que ele seja assim, que seja dessa altura, não. Claro que a gente tem o nosso gosto, né? Mas o que eu impunha era, Senhor, eu quero uma pessoa que te ame sobre todas as coisas, inclusive sobre mim. Porque se ela te amar acima de tudo, ela vai fazer aquilo que te agrada, ela vai estar disposta a ir onde o Senhor for. Então, isso vai nos manter juntos e ligados, porque nós temos o mesmo amor, nós teremos uma mesma convicção e seguiremos o mesmo caminho. Então, com certeza,
o amor de Deus nos uniu mais ainda. Tu como marajoara, como tu vê hoje a fé do marajoara ribeirinho? Desde antes do missionário chegar e hoje com o filho do missionário. A minha pergunta eu faço para ti, como tu vê quando tu chegasse aqui e hoje já com a base pronta? Olha, eu vejo uma diferença. Inclusive eu vou citar a vida de uma menina chamada Analine, que ela mora bem no Gurijuba, aqui no Rio Piarim também, que ela se aproximou muito da gente quando a base foi feita, né? E a irmã dela, ela casou muito novinha, já teve filhos, então assim, ela não aproveitou a questão de estudos, ela não aproveitou a vida dela dessa maneira secular, né? E a Analine, ela pensou diferente. Quando ela chegou junto da gente, a gente tentou formar essa mentalidade. Poxa, você é nova, você tem um futuro pela frente. Não é porque você está em um lugar distante, aqui no Marajó, porque você não tem tantas oportunidades como outras pessoas que já moram numa cidade, que você não tenha um futuro. Então ela começou a ouvir isso e acatou para ela, de forma que até hoje a vida dela não é mais a mesma. E assim de muitas outras pessoas que a gente sente que elas têm sido influenciadas através da nossa vida. E a tua visão, Sandra? Do antes e depois da chegada dos missionários? Olha, houve uma mudança significativa, né? Depois da chegada dos missionários para cá, devido ao trabalho que eles desenvolvem com as crianças, né? Então eu vi um novo horizonte para essas crianças, que antes elas eram praticamente esquecidas, né? E hoje, com a palavra de Deus que essas missionárias trouxeram, estão orientando, até mesmo despertando os pais a levar essas crianças para o caminho de Deus, né? Para servir a Deus. Então, o trabalho que elas fazem é um trabalho maravilhoso, com o trabalho com as crianças, isso eu vejo muita empolgação, muita animação das crianças. Isso mudou significativamente a vida dessas crianças. Ou seja, hoje eles têm uma assistência que antes eles não tinham, né? Então, isso aí, para mim, é algo maravilhoso. E que esse novo tempo que o Senhor trouxe para a vida dessas crianças. Eu creio que muitas estão sendo orientadas hoje, que antes não tinham uma orientação e hoje estão sendo ensinadas a um caminho positivo, inclusive a parte da educação também que eles trabalham. Isso é muito bom. Me fala um pouco do trabalho de vocês de missão hoje, o que vocês fazem aqui, quais são os trabalhos que estão em atividade, o que vocês sonham para o futuro? Olha, a gente realiza a questão do discipulado com as famílias. O projeto Campos Brancos também tem desenvolvido uma creche missionária. No caso, a gente dá um apoio para as crianças na área secular, né? Aqui é uma dificuldade muito grande com relação a isso, por conta de pessoas que a gente conhece, adolescentes com 12 anos, 13 anos, que ainda não sabem ler, né? Então a gente dá esse apoio para ajudar de alguma forma eles a encaminharem mais nos estudos também. E principalmente a palavra de Deus. A gente faz cultos, né? A gente faz devocional na creche. E naquilo que a gente pode, quando a gente vê alguém necessitado, uma cesta básica, naquilo que a gente pode, a gente tem tentado desenvolver algum trabalho em cima, né? Para que possa beneficiar as famílias do Rio. Sonhos para o futuro. Olha, o nosso sonho é sempre, em primeiro lugar, levar a palavra, né? Que isso aí é o ponto fundamental. E ver um desenvolvimento, como eu falei agora há pouco, dessas pessoas, dessas crianças, né? Que nós trabalhamos mais com crianças, né? Tem também a parte dos adultos. E ver esse povo aí crescer espiritualmente, ver essas pessoas seguirem o caminho do Senhor, não se desviar, né? E ajudar da forma que for necessário. A gente está ajudando, inclusive até trazendo benefício, né? Fazendo aí postagens de como o povo vive aqui, até para vir recursos para esse povo, para melhorar a vida dessas pessoas aí. É isso que nós sonhamos. Uma escola melhor, uma base melhor, uma creche melhor para atender essas crianças aí, e estar sempre ajudando e se ombreando mesmo com esse povo aí, que a gente tem um amor por eles e sempre levar o melhor, que é a palavra, para eles. Eu tenho um sonho muito grande, estou orando para que o Senhor nos dê essa condição de fazer isso, né? De fazer um curso de enfermagem ou pedagogia, alguma das duas, para que eu possa estar ajudando ao povo de uma forma melhor. Como já foi citado, aqui é uma região que fica distante. Para chegar em Portel de barco dá 6 a 7 horas de viagem. Então aqui tem muito essa questão de alguém foi mordido por cobra, alguém se cortou e precisam dessa ajuda. Então um atendimento melhor à saúde do povo, né?
além da área espiritual que o meu esposo falou, né? Então, para todos os jovens solteiros ou já casados, o que eu digo para vocês é: entreguem suas vidas na mão de Deus e não tenham medo de entregar assim, completamente o que vocês têm, o que vocês são, a sua vida espiritual, sentimental, emocional, porque o Senhor cuida. O Senhor cuida de nós de uma forma que eu não sei nem explicar, porque são detalhes. Eu vejo Deus cuidando nos detalhes da minha vida, na vida do meu esposo, e às vezes eu vejo Ele em silêncio. Mas mesmo assim eu vejo o trabalhar dele em coisas que nós temos entregado. Então que você possa continuar firme, que você possa seguir em frente no desempenho do seu trabalho, que você não desista no meio da caminhada, porque eu sei que é difícil. Como já falei no início, a gente chora muito, a gente sofre por nós e pelo povo, por estar distante da família, mas nós sabemos que nós temos uma recompensa que não é aqui na terra, é uma recompensa celeste, no céu. E ainda aqui na terra também nós temos recompensas, como ver uma criança feliz, uma criança sorrir para você, como ver uma família que não tinha nada para comer e um dia recebeu um alimento. Então isso também são recompensas, mas a nossa maior recompensa é no céu. Então que você siga firme, que você não tenha medo de se entregar, de fazer a obra do Senhor e que você possa esperar em Deus, que você possa entregar os seus sentimentos a Deus. Se você ainda não é casado, tenho certeza que Deus vai te dar uma pessoa no mesmo patamar que vai estar disposta a fazer a obra com você, que vai estar disposta a seguir contigo. E assim a obra do Senhor, ela continua. Então aqui no Marajó, na base do Mangueira, as portas estão abertas para qualquer um de vocês que sentiram interesse de ver de perto qual é realmente a realidade desse povo, de ver de perto como é a cultura, de conhecer. As portas estão abertas para vocês virem visitar, conhecerem, que vocês possam também estar divulgando esse trabalho, porque assim nós estamos contribuindo com o crescimento do reino. Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Foi um prazer estar gravando para vocês. Espero que vocês possam assistir com carinho essa entrevista, que vocês possam estar orando por nós, porque a nossa caminhada ela é longa. E nós estamos aqui não para outra coisa, mas simplesmente para fazer a vontade do Senhor. Carregamos vocês que estão nos assistindo, cada um mantenedor, cada um que tem contribuído, que tem orado, em nosso coração, mesmo sem conhecer, mas nós sabemos que vocês estão nos ajudando de alguma forma, e as suas orações têm chegado ao trono de glória do Senhor e têm nos alcançado aqui. Então nós carregamos você em nosso coração e nos nossos joelhos. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Missões Ribeirinhas.